Saúde, paz, prosperidade. Estamos começando mais uma Vida em Cristo com Mulheres da Bênção. Eu sou a pastora Tatiana, estou aqui nessa tarde abençoada com você. Fica conosco até o final. Pai do Senhor, pastora Elaine. Paz, peraí, gente. Então, hoje eu me perdi, hein? Paz, Senhor, galera. Paz, pastora Tati, tudo bem paz, com você? Amiga. Tudo na santa paz? Glória a Deus. Amém. E aí, depois de estarmos avivadas, qual é o tema de hoje? Qual é o tema? Você que falou. Eu? Meu Deus. Não, amiga, mas ali eu achei que você não ia levar a sério. Ai, gente, eu não Gente, eu tava em casa, né, e tava conversando com uma jovem. E aí eu disse pra ela que em tudo que acontece nas nossas vidas, Deus faz do limão uma limonada. Eu ainda mandei desse jeito. Mas eu mandei pra você, achei que você não ia aceitar muito. Imagina! Tudo que você fala é muito válido pra mim. Ai. Mas realmente, gente, Deus é especialista em pegar situações que são difíceis e fazer sair alguma coisa boa pra nós. Algum ensinamento, né? Deus sempre extrai algo que acontece nas nossas vidas para nos ensinar, né? Hoje eu tive com uma amiga, Tainá Freitas, e ela falou, olha, o tema da semana passada foi repetido, hein? Repetido o quê? Eu falei, mas só. Pensei comigo, pois hoje o tema será diferente. Do hoje, limão uma limonada. Hoje Deus faz do limão uma limonada. Já aconteceu na tua vida algo que você achou que era muito difícil, que ia dar muito errado e acabou sendo uma experiência incrível? E quando você olha para trás, você diz, ainda bem que eu vivi isso e tudo que eu vivi me tornou a pessoa que sou agora? Porque a minha vida verdadeiramente era um limão. Era um limão. Então. Esses dias mesmo, a pastora Indira, uma amiga minha, ela postou uma imagenzinha de uma ultrassom, o bebezinho lá dentro da barriga, assim, deitadinho. Aí ela escreveu, assim, os dizeres dela. A última vez que eu passei raiva, eu tava aqui dentro. A última vez que eu não tinha preocupação nenhuma, eu tava aqui dentro. Aí eu mandei pra ela assim, pois eu já, desde essa época, já tinha problema, porque minha mãe queria me abortar. Minha mãe tomando remédio, eu aqui só esquivando. Né? Sai daqui, vai pra lá, tira então, desde daqui, o ventre né? da minha mãe, eu já tô batalhando e fazendo da minha vida um limão, uma limonada mesmo. E quando a gente fala de limão, porque é azedo, né? Algo... que é difícil de alguém provar puro. De puro é difícil. É muito azedo. Mas eu lembro que um dia eu estava conversando com uma pessoa ímpia, né? E ela estava me contando a história uma história que aconteceu com aquela cantora Beyoncé. E ela estava falando que o esposo dela, o Jay-Z, traiu ela. E eu não sei qual é a história correta, só que ela me contou que ele traiu ela. E ela pegou dessa traição, ela fez um álbum. E é um dos álbuns mais vendidos dela. Aí, quando essa pessoa tava me contando, eu peguei e falei pra essa pessoa, nossa, que inteligente, ela fez do limão uma limonada. Aí ela falou, literalmente, porque o nome do álbum, desse CD, é do limão uma limonada. Uau! Então, a gente tem que aprender que algumas situações difíceis na nossa vida, ele vem e a gente que vai decidir o que a gente vai fazer com isso. Verdade. Qual vai ser a forma que a gente vai lidar com essa situação? Se a gente vai se desesperar, arrancar os fios do cabelo da cabeça, ficar louca, correndo pelada pra rua, como você fala, né? Não. Ou se você vai extrair o melhor disso tudo e tentar virar a página e erguer com sucesso. Hoje eu falei pra alguém também que o não, ele me motiva muito. Se a pessoa fala, você não é capaz, eu também. Eu não era capaz mesmo, mas até agora. Agora eu comecei a ser. Acaba sendo um combustível. Só que para uns acaba sendo combustível. Para outros acaba parando. Um freio no caminho. Então vamos orar até o pessoal entrar. Gente, convido o pessoal para participar conosco, para estar conosco nessa programação. E vai dando esse testemunho. Eu passei por essa situação que a princípio eu pensei, nossa, eu vou morrer, vai acabar a minha vida. E você fez disso uma limonada e se tornou algo de muita importância aí na tua vida. Comenta para nós. Nós queremos ver o seu testemunho aí, em nome de Jesus. Vamos orar?
Deus, Em nome de Jesus. estamos aqui, Senhor, nessa tarde, nesse dia, pedindo que a Tua presença venha nos envolver, nos guardar. Livra-nos, Senhor, do homem sanguinário, da peste perniciosa. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que muitas das vezes nós queremos fugir. Senhor, sabemos que até Jesus orou para que o Senhor pudesse passar dele Sim, aquele Deus. cálice. Mas, todavia, ele quis ser obediente até a morte, e morte de cruz. Senhor, que nós possamos entender que os desertos, as aflições, as tempestades, os limões da nossa vida, Senhor, são algo que o Senhor muitas das vezes usa para nos impulsionar, para nos guardar e nos livrar. E eu te peço, Senhor, abençoa quem está comigo nessa programação. Senhor, libera uma palavra de vida, de bênção sobre ela. Aquilo que ela tem pedido, Senhor, em secreto, que ninguém nem sabe. Mas o Senhor viu, o Senhor ouviu e o Senhor vai fazer. Pois eu creio no poder da oração, em nome de Jesus. Aleluia. A Tainá, boa tarde, amores. Boa tarde, Tainá. Um beijo. Boa tarde, amiga. Deus abençoe. Fica aí conosco nessa programação abençoada. Fala aí, você já teve alguma situação que você pegou e fez do limão uma limonada? A vida inteira. Fato. Eu tô aqui dentro do útero. Então, não, acho que do útero não, né? Mas assim, desde quando passei dos meus 2 anos, acho que o negócio foi bem complicado pra minha vida, 2 né? anos, amiga? 2 anos, foi complicado, né? Mas conta uma situação. Uma situação? Que você lembre ou você não pensou nada ainda. Não, eu lembro sim, que assim, às vezes a gente... Tá, eu sei uma história sua, que você Qual? fez do limão uma limonada. A história do bolo. Do bolo. Isso literalmente foi do limão uma limonada. O bolo também, né? Pode contar aí. Conta tu, que eu vou contar a minha. Ana, hoje nós tá demais. Eu tô demais, né, gente? Misericórdia. Não, do bolo também, né? Que no começo meu bolo saiu muito ruim, né? Não. Não lembro, miga. Deixa que eu conto, então. Então deixa que ela eu- ia na casa de uma coleguinha, mas ela ia no interesse de comer bolo. Sim, Ela verdade. ia com interesse. Quando Porque eu era criança. Nós éramos crianças e pra quem cresceu da nossa época aí dos anos 80, Verdade. nós éramos muito pobres, nem todo mundo tinha acesso a bolo, das coisas. E a mãe dessa menina fazia bolo e ela ia lá pra comer. E um dia a menina tacou na cara dela. Ela falou que eu era morta Você de só fome. vem aqui pra comer, sua morta de fome. Ela bateu nela. Tá, ela não deixou quieto. Mas ela Misericórdia. usou aquilo como trampolim. Ela falou, quando eu crescer, eu vou ser uma boleira. E vou fazer bolo pras crianças. Pra que aqueles que tenham vontade. Possa comer os bolos, foi verdade. E ela faz realmente, irmãos, mensal o bolo lá pra igreja. Já fez os bolos de aniversário da minha filha. Já fez bolo pra um monte de gente que hoje em dia nem é mais criança. Pede pra ela, ela abençoa. Traz aí os ingredientes, eu faço. Tem uma mão maravilhosa. Mas o que é? Ela usou daquela humilhação, que foi uma humilhação. Foi uma humilhação, verdade. Em tudo, né? Assim, a vida da gente é assim, tem seus altos e baixos. Então, você muda a sua história, né? Você muda. Ou você decide, por exemplo, assim, meio que ser vítima, ou você decide ser uma protagonista. Porque eu acho que naquele momento, me doeu muito quando ela falou aquilo. Eu bati nela, bem verdade, me arrependo, tá, gente? Eu não faço mais isso hoje. Doeu porque era verdade, né? E era verdade, e não tinha condições, não tinha aquele momento assim de falar assim, uau, meus pais têm condições, ainda mais que ovo, farinha de trigo, leite, aquelas coisas de preparo que hoje a gente vê que é tão simples para nós. Tão barato, né, hoje para em nossa dia. casa, para nossa família, né? E eu falei assim, não, quando eu crescer eu vou aprender, né? E foi o que eu fiz. E eu fiz nesse propósito, assim, realmente, de aprender para me fazer para as crianças da igreja. E hoje, filha, se eles pedem qualquer bolo para mim, eu tô fazendo. Os adultos eu diminui um pouco. Tati. Mas é literalmente fazer do bolo do limão uma limonada. Porque ela poderia ser uma pessoa frustrada, crescer, eu fui humilhada, eu nem gosto de bolo, porque tem gente que é assim. Ele deixa de gostar de uma roupa, ele deixa de gostar de um alimento, ele deixa de gostar de determinada coisa por causa que sofreu e aquilo traumatizou. Só que o Senhor está falando, o que você vai fazer com o seu trauma? O que você vai fazer com aquilo que veio para te ferir e te matar?
Porque muitas das vezes as coisas vêm para nos ferir, vêm para nos paralisar, só que a gente vai escolher. Hoje é dia de escolher o que nós vamos fazer com as coisas. É como se fosse o dia da sua decisão, né? Porque a humilhação, ela é certa que ela vem. Jesus, ele passou por isso, né? Hoje eu estava lendo um texto na palavra, e naquele momento que Jesus começa meio que a se explicar, né, numa parte assim, que ele estava falando, você não viu as coisas que eu fiz, as benfeitorias que eu fiz, tal, e ele leva um tapa do soldado quando ele estava diante daquela, eu não lembro se foi Herodes, não lembro quem foi, mas era de uma pessoa grande, né? Gente, quando eu ouvi aquilo, aquele que fala assim, que dá um bufetão no rosto de Jesus, aquilo doeu na minha alma. De verdade, eu fiquei com vontade de chorar, porque eu falei, que humilhação para um homem, né? E ele passou por tudo aquilo. Então, só que ele sabia da missão dele. Então, assim, muitas vezes o que acontece nas nossas vidas vai depender muito das nossas escolhas adiante, daquilo que a gente quer mudar, daquilo que a gente quer transformar. Porque, assim, você tem a escolha de transformar o ódio em amor, né, a raiva em fazer o bem, porque isso é a escolha, perdoar ou não, né? Isso é a escolha sua. Então tudo vai depender, mesmo Jesus apanhando da maneira como ele foi, ele decidiu perdoar aquele povo, ele decidiu perdoar, e ele sabia da grande missão. Então, assim, a humilhação é certa sobre as nossas vidas. Vai chegar um momento que você vai ser humilhado na igreja, vai ser humilhado, não sei, até na mesmo rua. para moldar nosso caráter, né? Isso, para moldar, porque se não moldar, a gente cresce sem identidade, sem formação de Deus. Isso, sem formação a gente cresce, né? E não é isso que o Senhor quer de nós. Quando a gente vai para Jesus, ele quer nos mudar de dentro para fora, né? E a transformação no nosso rosto é muito nítido quando há uma transformação de Deus. Mas aí, né? então, é o que nós estamos falando aqui. É escolha. Você decide. Outra semana passada nós falamos sobre avivamento. Você decide ser avivado. Você decide se arrepender. Você decide viver uma nova história. Você decide o que você vai fazer com essa situação. Ah, eu fui humilhada, eu não vou pisar mais na igreja. Não, eu vou na igreja, eu vou fazer a diferença. Isso, porque o que acontece, né, pastora? Tem muita gente que por decepção deixa de fazer. E critica e acaba se tornando igual. Isso, deixa de fazer, deixa de caminhar, deixa de... Gente, se eu fosse ouvir tudo aquilo que as pessoas já falaram de mim, eu não estaria nem na presença de Deus. Mas o que a gente precisa entender é aquilo que Deus quer mostrar e a força que Ele quer dar para nós. Porque você não sabe daquilo que, por exemplo, assim, da força que você tem, até um dia você ouviu um não. Você precisar usar aquilo ali. Aí você escuta o não, você não é capaz. Aí você vem lá o seu combustível, né? Porque dizem os atletas, né, que há uma força quando você começa a lutar, que ela fica escondida dentro de nós, só que ela só se manifesta quando você mais luta. Ela se manifesta, eu não lembro o nome detalhadamente, eu acho que é sprint, uma coisa assim, mais ou menos. Mas é uma força interior que nós temos dentro de nós, que os atletas têm, que na verdade todo mundo tem, mas ela manifesta que quanto mais você luta, mais você consegue resistir, mais você consegue vencer. Então, é uma coisa bem, bem interessante, né? E a gente trazer para os dias de hoje, trazer para as nossas vidas espirituais, para trazer para as nossas vidas, analisar e mudar, né? Ó, hoje a Lu tá com a gente. Feliz aniversário, Lu! Parabéns, parabéns. Um beijo, tá? Feliz aniversário. Um beijo pra todas as meninas que estão aí na oficina, que estão ouvindo. Que Deus abençoe. Ela colocou boa tarde, meninas. Boa tarde, meu amor. A Tamara. Oi, amores! Ah, Tamara. Tava com a Tamara até agora. Hoje nós fomos pra terapia do Pedro. Ai, é muito fofo. Mano, um tour. Onde vocês fizeram? É muito da hora. Aonde vocês foram? Vocês passearam sim, nós fomos pra terapia. Legal. Top. Amizade sincera é isso. Não é só passeio. Tem que estar junto no dia. É isso que eu ia falar, Bia. Não é ter dinheiro, não é ser rico, né? Falou, vamos ali curtir um pouquinho, ficar 5 minutos na praça. Bora ali que nós estamos lá. Não reclamamos de nada. Fazer do limão uma limonada mesmo. Curtimos tudo. A pastora Miriam, boa tarde. A paz do Senhor, meus amores. Ah, eu ia falar, ela tava em Brasília, mas ela não tava. Eu já tô com saudade dela, porque ela não tava aparecendo já tem um tempo, viu? Pois é, o que aconteceu, saudade, amiga? Pastora, seja bem-vinda. Conta pra nós, você
tava dormindo, né? Paula Bronca, um beijo. Dona Paulinha, saudade. E o pastor Djalma, eu estou na sintonia. Ele está na sintonia, ele está aqui na rádio, viu? Eu vi ele passando por aqui. Nós vimos, na verdade. Escondidinho ali. Tá avivado, Meu veio pastor. de Brasília, gente. Brasília foi top, maravilhoso. Quem viu os milagres Eu lá, acompanhei mano? tudo. Eu falei assim, Cadeirante andou. Não, gente, o que nós falou aqui na quarta-feira? sobre isso. Olha, a Tainá disse uma vez, uma pessoa me disse que eu não tinha jeito para dirigir. Depois disso, eu me empenhei para aprender e aprendi em menos de um mês. Inclusive, sou ótima motorista, obrigada. De e ela nada. é verdade, gente, ela dirige muito bem. De nada. Foi muito bom vocês comigo, a Tamara, a Lu. Obrigada. A Lu tá Me dá apoio. A companhia de vocês me deixa feliz. Pai Senhor, a Paula disse. A Viva já marcou minha vida. Ô, glórias, que bênção. Marcou a nossa também, que nós estávamos aqui tudo acompanhando de São Paulo. Foi muito top. E eu já tava querendo o quê? Alugar um carro e ir pra lá. Ano que vem eu vou nem que seja na mala do pastor Djalma. Isso, nós vamos. Nem que seja mais. de jegue, nós vamos, né não, pastora? O senhor vai entrar ao vivo? Vai falar uma coisinha, não? Então, eu quero contar aqui o que eu fiz na minha vida do limão uma limonada. Eu tenho duas coisas que me marcou muito. E eu tinha até falado pro Senhor, Deus, eu não vou falar mais sobre isso. E quando a Elaine me mandou o tema, eu fiquei pensando e eu falei, não, é muito coerente, eu passei, é sobre mim, eu tenho direito de falar quantas vezes eu quiser. Oxi, porque, calma. Porque, você vai entender. Uma das coisas a minha mãe nunca disse eu te amo pra mim. Eu tive uma vida inteira assim com ela, né? Eu tô com 38 anos. Morei no lar adotivo, depois eu vim morar com ela. E eu sempre disse, mãe, eu te amo, mas ela não diz assim, eu te amo também, ou idem. Ela nunca me disse a palavra eu te amo. Eu amo você, minha filha. Ela fala que ama minha neta, eu amo o cachorro, mas não me ama. E eu fiz disso, eu poderia ser uma pessoa amarga. Sim. Eu poderia ser uma pessoa que falava assim, quer saber, eu também não vou amar ninguém. Eu não me senti amada, eu não vou amar ninguém. Só que eu decidi falar eu te amo pras pessoas. Você fala mesmo, até pros mendigos. Porque eu amo eles. Fala mesmo, gente. Eu decidi amar as pessoas. Eu decidi dar aquilo que eu não recebi. Porque tanto eu queria e como eu não tive isso, eu falei, eu vou entregar aquilo que eu mais queria. E eu já ouvi pessoas falar, ela é falsa, que fala eu te amo pra todo mundo. E eu não falo pra todo mundo. Incrível, eu não falo pra todo mundo. Mas aí o que acontece? 99%. Por eu falar, as pessoas acham que eu daí falava que eu era falsa. Aí você vai ver daqui uns dias não vai falar mais. Mas louvado seja Deus, eu nunca mudei minha essência. Esse amor é dom de Deus, não é aquele amor, sentimento. Eu amo porque a Elaine é boa pra mim, enquanto ela for boa pra mim, eu vou continuar amando ela. No dia que ela for ruim pra mim, eu deixo de amar ela. Não é merecimento, é dom de Deus. E eu tenho prazer de olhar pra minha mãe e falar, mãe, eu te amo. Outra coisa é o pastoreio, porque quando eu assumi ali a igreja do Camargo Velho, que o pastor Djalma me colocou lá, pessoas que se diziam minha amiga, começou a falar que eu não era capaz, que estava errado. Quiseram dizer que era errado me pôr lá e começaram a falar que ia dar errado. Pessoas que estavam meio que torcendo. É igual agora que o Lula assumiu. Tem gente que torce para o Lula fazer errado para dizer que tinha razão. Deus me livre. Em vez de orar para dar certo. Nome de Jesus. Em vez de orar para dar certo. Já assumiu, não vai mudar. Assumiu, não vai. Então, eu já estava empossada lá. Então, e eles não pensaram assim, tem pessoas ali que precisa ser cuidado. Não, eles queriam que desse errado. E louvado seja Deus, aquilo ali pra mim foi um limão, foi azedo, irmão. Saber que pessoas estavam falando de mim por trás, pessoas que diziam ser minha amiga e batendo nas minhas costas. E depois falando por trás, graças a Deus, assim, o pastor Djalma não titubeou. Tipo assim, ele não... Em nenhum momento, ele foi fiel à visão que Deus deu pra ele. Porque quando muita gente tá falando no nosso ouvido, a gente até meio que põe em dúvida aquilo que a gente... Isso, balança. E hoje já se passou 6 anos, louvado seja Deus, e nós conseguimos fazer desse limão, né, Elaine? Que não foi fácil, você tava ali do meu lado. Uhum. E o pastor Djalma também, graças a Deus, tava ali. No começo ele me buscava em casa. Gente, ele mora em Guaianás. Ele me buscava no Oliveira, me levava no Camargo Velho, depois me deixava em casa de novo. Era um uma sofrimento. luta.
Mas nós rompemos e hoje eu posso dizer que nós fez do limão uma limonada. Pra minha glória? Não, pra glória de Deus. Sim, pra glória de Deus. Mas, porque ele é aquele que confunde os inimigos, gente. mas assumir uma igreja já não é fácil. Não. Já não é fácil. Seja uma igreja do zero, ou seja uma igreja que já tinha membros, ou igual a minha, que foi uma igreja que foi pega, devastada, assim, de uma certa forma. Devastada. Mas nenhum fardo é leve. E ainda vem gente jogar mais peso em cima. É muito chato, tipo, gente. dizendo, ai, não é capaz, ai, não merece, ai, não tá pronta. Realmente, eu não tava pronta, eu não merecia. Continuo não estando pronto, continuo não merecendo, mas as pessoas limitam o poder de Deus. Sim, porque quando a gente diminui, quando a gente se sente não capaz, é aí, e a gente continua fazendo, é aí que Deus age, é aí que Deus faz. Porque Ele tá entendendo que em você não tem capaz, que você não pode, mas você continua, Ele vai te exaltar, Ele vai te honrar. Não para a glória nossa, mas para a glória do nome dele. Porque a igreja é dele. É, tudo é dele. Você acha que Deus vai ter prazer de ver uma igreja fechar, gente? Aonde ali ela foi inserida, uma igreja não se abre, uma igreja se nasce. É isso que... é muito doloroso. E era isso que eu disse, que eu não queria mais falar sobre esse assunto. Mas realmente foi um limão na minha vida. Foi algo assim que... O que nos decepciona é que muitas das vezes não é pessoas que você sabe que não gosta de você. São pessoas que muitas das vezes batiam no seu ombro e diziam, sou seu amigo, conta comigo. Só que no dia que você foi honrado, ou Deus te levou, te colocou num lugar, daí... Porque todo mundo quer te ver bem, mas não quer te ver melhor do que ele. Não é assim? Sim. Todo mundo quer te ver bem, mas não quer te ver melhor do que ele. E ali começou essa situação de... Ai, não vai dar certo. Sem se preocupar, querendo que eu desse errado, mas sem se preocupar com as almas daquele lugar, com as vidas que... Eu lembro muito bem que no começo o pastor Djalma, a igreja tinha uma pessoa, duas, três. Ele falava, eu tô ouvindo o som de um grande exército vindo. Glória, lembra? A multidão tá chegando, olha o barulho da multidão. E isso, irmãos, era algo para ao longo do tempo. Se a igreja tivesse fechado lá atrás, não ia ter as vidas que estão sendo alcançadas hoje, né? Hoje, nossa, a gente é muito feliz. Então, eu não fico feliz que deu certo para provar para as pessoas que elas estavam erradas. Eu fico feliz que deu certo porque vidas estão sendo alcançadas, transformadas. Mas foi algo muito doloroso na minha vida. Eu não vou dizer que não doeu. Eu não vou dizer que eu não fiquei triste, que eu não me chateei. É que nós estávamos tão ocupados tentando fazer dar certo que a gente não teve tempo para ficar reclamando do que as pessoas estavam falando. Mas as pedras ao longo do caminho dói tanto, a tempestade... Os desertos, você se sentir sozinha na hora que você mais pensa que precisa, é muito doloroso. Então, louvado seja Deus que o Senhor pegou disso e fez uma lição. Hoje, se eu ver, qualquer pessoa, não precisa ser nem do meu ministério. Eu tenho uma amiga, a pastora Cláudia, ela nem tá assistindo, mas às vezes ela assiste sempre depois. Ela fala, pastora, eu assisti. E o esposo dela, o Donizete, assumiram uma igreja, qual é o nome da igreja deles? Brasil para Cristo. Aí, quando ela falou, pastor, eu tô com medo de assumir a igreja, eu falei, vai, a melhor coisa é ser pastor. Ser pastor é uma honra. É uma bênção, vai mesmo, vai dar certo. Eu incentivei ela. Porque tem horas, irmãos, que só uma palavra de ânimo é tudo que a pessoa precisa. Para vencer o medo, para não desistir, para não voltar para trás. Né? Você vai ficar contando as partes ruins? Porque o que é ruim pra mim, muitas das vezes, não vai ser pra Elaine. O que vai ser ruim pra Elaine, muitas das vezes, não vai ser pra mim. Cada um tem a sua experiência. Você tem que deixar as pessoas terem a experiência dela. Eu amo tudo que eu tenho vivido dentro da obra, de verdade. Não é tipo assim, não é decepção, não é traição, não é nada disso. Eu amo realmente tudo, porque... a gente não olha para os defeitos naquilo que acontece, porque a gente é seres humanos, nós somos falhos e as pessoas vão falhar também, né? Então a gente olha realmente para a cruz de Cristo. Então eu acho que isso é bem gratificante. Jesus não falha com a gente, né? Não falha. Então é com Ele que eu tenho que se manter de pé e olhar sempre para Ele, né? Porque o que Ele tem feito é coisas extraordinárias. Eu lembro dos discípulos, né? Com Jesus lá dormindo no barco. Que bonitinho. Que foi? Pastor Djalma. O que ele falou? Coração coreano. Só que eu sempre falei que vocês têm que ser melhor do que eu. O pastor Djalma nunca foi egoísta.
Não, foi por causa dele que eu falei, não, eu vou honrar. Eu vou até o fim, que eu vou honrar a confiança que ele deu. Porque talvez se eu não tivesse depositado essa confiança, eu tinha desistido. Porque muitas das vezes as lutas fazem a gente desistir, mas realmente por ele ter passado essa confiança, a gente foi até o fim e louvado seja Deus. Hoje, se eu sair do Camargo Velho, eu saio de cabeça erguida sabendo que deu certo, que o nome do Senhor foi glorificado. Amém. E que o pastor Djalma não foi envergonhado porque o que falaram não foi cumprido, não se cumpriu, se frustrou. Porque a última palavra é a de Deus, não é do homem. Verdade. Não é não? Verdade. Em nome de Jesus. E perdi o raciocínio do que eu estava falando. Jesus estava no barco dormindo e os discípulos lá na tempestade, desesperados, eles acordam, diz assim, mestre, acorda, não te importa que nós perecemos? E quantas das vezes vem uma situação difícil na nossa vida e a gente acha que Deus não se importa com nós? Várias vezes, né? Saber que o homem não se importa com nós não é novidade. Mas achar que Deus não se importa com nós, isso é bobagem, porque Deus se importa. Aleluia. Ele, muitas das vezes, ele só quer ver a gente usar a nossa fé. Ele só quer ver a gente exercer aquilo que ele já nos ensinou. Sim. Que ele já veio na terra, ele já preparou, ele já deu o exemplo. Então, muitas das vezes, o que acontece? A gente está passando por um deserto da vida, a gente está passando por uma situação da vida, a gente se desespera. Aí faz igual Moisés lá no Piarote, no beco sem saída. Deus, e agora? Daí o próprio Deus fala, por que clamas a mim? Toca na água. Você vê coisa linda, né? Maravilhoso. Tem o tempo de clamar? Tem. Mas tem o tempo que você tem que exercer. Tem que ir lá, e tocar. Tem o tempo de pegar e ficar falando, ai, o limão. Mas tem a hora que você tem que ir lá, espremer e fazer aquilo acontecer. Colocar um leite condensado, fazer uma limonada suína. É suína? Suíça. Suína é o porco. Suíça. Suína é um porco mesmo. Gente, não faça isso não. É Suíça. Suíça. É Suíça. Meu Deus. Glória a Deus. Não faz uma limonada com porco, tá? Louvado seja Deus. Então, eu não sei o que você está passando, quais são as lutas que você está passando. E talvez você falar, eu queria tanto o avivamento que foi dito, que foi ministrado na convenção, que vocês ministraram semana passada, mas eu não venho esse avivamento porque você não está conseguindo se desvencilhar dos problemas. É isso mesmo. Você tem que tirar o foco do problema, parar de olhar o que você não tem, as situações erradas, adversas, e olhar para Jesus. Verdade. Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Porque só ele, se você ficar realmente prestando atenção naquilo que está dando errado, ficar prestando atenção no vento, a Eclesiastes vai dizer, né, que aquele que olha o vento não semeia. Isso. Aquele que olha o vento não semeia. Se você ficar esperando o tempo certo para investir, o tempo certo para abrir uma empresa, para procurar, você não vai fazer. Você não vai fazer. Não vai mesmo. Eu lembro que quando eu conheci a Elaine também já tinha tentado quantas vezes montar oficina? Umas 4 vezes, Umas 4 vezes tentado montar a oficina, alguém chegou pra você e até falou que você nunca ia conseguir, né? Falou que eu nunca ia conseguir, né? E aquilo também foi um combustível. Que eu falei, eu vou conseguir. Foi o tempero da... Tumporo. Foi. Aí eu disse assim, não, eu vou conseguir sim, em nome de... Quase enlouqueci, né? Você lembra o quanto eu fiquei estressada. Mas, gente, e eu tipo assim, eu comecei a oficina numa época bem difícil, naquela época... que tava aquela crise do mensalão, aquela coisa, aquela confusão, empresas saindo do Brasil, o país não estava girando renda, mas, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, hoje eu venci, eu glorifico a Deus, sabe? E por esses dias, sabe, através de alguém, Deus me fez enxergar as coisas boas que Deus fez na minha vida através de toda aquela situação. E foi o máximo. Como você amadureceu, como que você está melhor. Como eu aprendi a lidar com as coisas, como eu aprendi a administrar, como eu aprendi a fazer. Aprendi, na verdade, sabe o que, pastora? A ser dependente do Espírito Santo. Porque até para você ter algo, um empreendimento... Você precisa ter a sensibilidade de ter o Espírito Santo do seu lado e ele te dá uma direção.
E eu trabalho dentro do meu horário, eu não trabalho mais do que o meu horário. Eu consigo produzir, eu consigo fazer, eu consigo pagar. Não, eu tô falando assim, eu consigo, assim, no sentido assim, né? Que eu estou ali. O eu, né? Isso, não o meu eu sou o máximo. Não, eu não sou o máximo. Quem é máximo na minha vida é Cristo. Então, até aqui, Ele tem me ajudado. Então, isso me ajudou tanto. Então, assim, eu aprendi, filha. Quando a pessoa fala para mim, você não é capaz, eu falo, eu sou capaz sim, porque a última palavra quem dá é o Senhor. Então, eu não me prostrei. Eu me levantei, eu comecei a orar, eu comecei a buscar, eu comecei a pôr, sabe, versículos na Bíblia, a ler versículos à luz da palavra, né? E eu comecei a fazer isso, a determinar. A declarar, né? A declarar a bênção. E um dos versículos que eu mais declarei nessa época foi: Senhor, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo. Prepara, não era para envergonhar ninguém, mas era para mostrar ao Deus a quem eu sirvo, de que Ele me capacita, de que Ele é capaz. Não é na sua força, na força dele, né? Na força dele. Não, a Bíblia não fala que Eucana separou de Penina quando que Ana engravidou. Penina viu, foi uma mesa para os inimigos. Penina viu Ana gerar. E não foi só Samuel, ela gerou mais 5 filhos depois. Então, tem gente que fala, se eu mudar de bairro, eu vou ser feliz. Quando eu sair dessa família, eu vou ser feliz. Deus não vai te levar pra longe. Deus vai te honrar onde você está sendo humilhado. Isso mesmo. Deus pode até te levar depois, mas... Depois. É igual eu tava dizendo, se chegar uma hora que hoje eu for sair você vai pastorear agora tal igreja. Eu vou, porque eu sei que agora deu tempo, porque se cumpriu. Aqui nós até teve essa conversa esses dias, né? É que se cumpriu aquilo que Deus disse que ia se cumprir. Então a gente tem que entender que primeiro Deus vai nos honrar, não vai nos deixar nem envergonhada nem confundida. Vai mostrar que Ele é Deus na nossa vida, porque Ele não mudou, Ele continua o mesmo. E depois sim, Ele pode nos levar, porque Ele tem seus meios de trabalhar, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso, gente. Glória a Deus pela fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas. Então, que nessa tarde, o que você está passando aí? O que está acontecendo na tua vida que você está prostrado? Se levanta. Se levanta. Se coloque de pé. Ponha Deus na frente. Ponha Jesus na frente, convida o Espírito Santo para te dar direção e vai. Hoje mesmo eu tava também olhando assim, igual a Tamara, que eu não tava no dia que ela recebeu o laudo do Pedro de autismo, você que tava com ela. Mas ela me ligou e ela começou a chorar e dizendo, eu não vou dar conta. Isso, ela falava muito isso, eu não sei como vou lidar. E era o limão da vida dela naquela época, né? 1 ano depois, hoje eu tô lá na terapia com ela. Ela dá um show lá, conversa com todo mundo, interage, sabe, assim, desenrolada. Ela fez verdadeiramente daquilo uma limonada. É um exemplo, chega lá no ambiente, interage, sabe cuidar bem do filho dela. Deu conta. Deu conta. Gente, porque... Deu conta. Então, literalmente, irmãos... aquilo que hoje está te desesperando, arrancando os fios do cabelo da sua cabeça. Você fala, eu não vou conseguir essa dívida, eu não vou conseguir pagar esse carro, eu não vou conseguir manter essa casa. Você vai sim. 2 anos e meio, ela falou. 2 anos e meio. O que foi? Tô vendo ela falar, eu estava... pastor Djalma colocou. Eu estava lá ao lado de uma senhora em Brasília que viu aquela mega igreja nascer, onde ela vê muitos dormirem no chão. Ela estava lá no último lugar mais feliz. Olha Glória que lindo. A Deus. Tá vendo? Aí ela viu a igreja nascer, hoje ela está no último lugar. Mas ela tá feliz porque ela viu aquilo dar certo. Glória a Deus. Irmãos, muitas das vezes quem tá com a visão, tá ali vendo a bênção, o milagre nascer, ele não precisa ser honrado, o nome citado lá no microfone. Se ele verdadeiramente está com os olhos focados nas coisas espirituais, o maior prazer, a maior alegria dele é ver a visão se concretizar. Se concretizar, a pessoa já fica feliz, né? Não é? Feliz, ela fica feliz porque aquilo deu certo. Gente, hoje eu fico tão feliz pela igreja do Camargo que, assim,
que nem a pastora Tati, se eu sair de lá também ia sair muito satisfeita, porque não foi nós, foi o próprio Deus, em meio a tantas negatividades que foram jogadas ali sobre aquela igreja, e Deus hoje honrou. E hoje eu não falo assim, eu sinto a alegria daquilo. Deus trouxe, Deus fez um povo novo. A gente também já se decepcionou bastante, né? Quando a gente achava que ia ficar, que ia dar certo, que ia ir, de repente caía de novo. Aí aquele desespero, aquele medo, porque bate o medo na gente, né? Ainda mais quando é igreja de aluguel, né? Bate. Quantas vezes que faltou dinheiro para pagar e Deus sempre honrou. Então, assim, vale a pena, sabe? O que eu digo para você, a gente diz isso para você. Vale a pena de você tá aí, pegar esse limão e se levantar e fazer uma grande limonada, porque o Senhor, Ele tá lá e Ele te dá os ingredientes, Ele vai te dar a quantidade certa de pôr a água, de pôr o leite, de pôr o açúcar, de fazer aquela limonada suíça. Nessa convenção, o pastor Leonardo e a pastora Luciana foram ungidas pastores. Glória a Deus. Felicíssima. E a pastora Luciana, Deus usou ela para falar comigo no último culto de avivamento. Foi o Vida no Espírito, que teve lá na igreja. Aí ela falou assim para mim: o Deus que deu a visão é o mesmo Deus que dá a provisão. Oh, glória! E realmente, irmãos, muitas das vezes nós se desesperamos. E a gente dizemos assim: eu não vou conseguir. Realmente a gente não consegue. A gente sozinho não consegue. Para de confiar na força do seu braço e começa a depositar todas as suas esperanças naquele que vive e reina para sempre. Ele pode mudar. Ele pode mudar. Nunca vai ser sorte. Sempre vai ser Deus. Aleluia. Sempre vai ser Deus. Enquanto você achar que você vai conseguir na força do seu braço, você vai se cansar. É aquele negócio lá de nadar e morrer na praia. Uhum. Você não sai do lugar porque você está se esforçando com as suas forças. Começa a lançar isso sobre Deus. Começa a lançar isso sobre Jesus. Tanto que quando eles acordam Jesus, aí Jesus repreende o vento e ele diz: mar, aquieta-te. E ele diz assim, aí os discípulos vendo, eles falam: nossa, tudo ele faz bem. Até o vento e o mar se acalmar. Obedecem. Tudo ele faz bem. Tudo Deus faz bem. Qual é a sua dúvida? Qual é o seu medo? Eu sei que tem coisas que realmente a gente vai ter que agir, a gente que vai ter que buscar. A gente que tem que buscar, irmãos. Não adianta você esperar o avivamento vir. Você de braço cruzado dentro da sua casa assistindo filme. Você tem que ir para a presença de Deus, você tem que se lançar, procurar um nível mais profundo. Só que você tem que entender que não é sobre você. É sobre Ele. Isso, é sobre Ele. Porque aí quando você entende isso, Ele age, gente. Ele age assim de uma maneira tão sobrenatural que você não precisa colocar as mãos, não precisa falar. Portanto, quando Jesus ele se levantou e acalmou a tempestade, ele disse: homens de pequena fé, até quando eu estarei com vocês? E você sabe o que é o mais interessante? A gente está tendo a leitura da Bíblia, eu e os jovens, né? E eu estava lendo essa parte de Pedro, depois que Jesus subiu, depois que Jesus foi para o Pai. E eu estava lendo assim, eu já li várias vezes aquele texto, mas eu nunca prestei atenção como eu prestei ao discurso de Pedro e a autoridade de Pedro depois que Jesus disse assim para ele: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então você vê que há um tempo também para a gente se revestir de poder, para depois vir, sabe, aquela coisa, porque Pedro não teve medo de pegar e começar a falar: vocês não viram? Arrependei-vos e arrependei-vos. Ele não teve medo de falar com os soldados, com quem ali estava. Ele foi ousado. Pedro pegou aquela parte que ele negou a Jesus, chorou. Foi difícil, estava azedo, mas ele fez uma limonada. E ele decidiu obedecer ao Senhor. Por isso que às vezes há momento em que a gente vai chorar, vai se arrepender, vai. Mas que a gente se levante, mas que você se levanta e faça como Pedro fez. Porque o discurso dele foi extraordinário. E a primeira pregação, 3.000 almas. Eu disse: uau!
E você sabe como era contabilizado essas almas, né? Só era os homens, não era? Não, só os que eram batizados. Só os que eram batizados, fora os que frequentavam. Então, porque nós contamos... Não, batizado no caso foi quando Jesus multiplicou os pães, né? Que era separado. Os homens é só com Jesus. Mas nesse caso aqui era só os que... Pra ser contado como membro daquela pessoa batizado. Então, você vê, e aqueles que estavam ouvindo, que a gente nem sabe quais são, né? Então, era muito mais. Então, assim, vale a pena mesmo. Então, hoje eu entendo isso, de que em tudo na vida da gente vale a pena confiar na provisão, confiar no que o Senhor, Ele pode fazer. Gente, eu quero mandar um beijo pro pessoal que tá assistindo a gente pelo YouTube. Teve algumas pessoas que falaram pra mim, eu comentei, vocês não viram. Eu mandei bom dia, vocês não viram. Boa tarde. Boa tarde. E realmente, tem hora que... Eu não sei o que acontece. Se você comentar pelo YouTube hoje, nós não estamos conseguindo acompanhar. O David mandou, ele disse que tá ouvindo, ele mandou no Zap. E tá no YouTube, pelo YouTube? Não, ele mandou pra mim, ó. Um beijo, David. Deus abençoe. Hoje estaremos aí no lar. Olha, ele não aparece, tá vendo? Não apareceu e foi logo em seguida, antes da Tainá. Então, boa tarde, David. Deus abençoe. Daqui a pouco estamos aí no seu lar, em nome de Jesus. Agradeço aí todos que estão acompanhando. A pastora Cida acompanha pelo YouTube, a pastora Amanda acompanha pelo YouTube, a Nalva. Muita gente acompanha pelo YouTube, eu sou muito grata. Minha esposa agora está acompanhando pelo YouTube. Então, um beijo para vocês que estão aí nos apoiando nessa programação. A pastora Miriam disse, Deus nos justifica, nos ensina e nos alivia. Ele faz para a glória dele, temos que deixar nas mãos dele, que tudo acontece. Somos surpreendidos pela glória dele, verdade. Aleluia, Eu quero falar que sábado agora nós teremos Santa Ceia Ministerial. Não, amiga, não é sábado agora não. Não, agora nós temos culto de jovem. Culto de jovem na sede. Que dá a entender que é já o segundo sábado do meu, eu também tava perdida. Não, é o culto dos jovens. Luiz Andrini, 220, Jardim Luiz Mauro, com o pastor Paulo. Pastora Miriam e o pastor Moisés. Gente, vai ser um culto abençoado de jovens. Gente, eu tô animada, hein? O tema do culto vai ser que eu diminua e ele cresça. Ô, glória! Vai ser e os jovens lá da igreja estão animados, hein? Tá, menina. Não, se eu te contar a história de ontem, miga, você nem vai. Eu falei pra eles, eu preciso dormir, porque vocês me conhecem, eu sei dormir, né? E eles, não, a gente dorme 3 horas da manhã. Querem fazer um tour, um acampa dentro, misturado com um passeio no parque no domingo. Meu Deus. Falei, bora lá. E à noite, lá. Como que vai ser? Não, eu falei pra eles, se vocês voltarem no culto, a pastora vai pegar vocês. Rua Arealva, número 64B, Vila Arizona, com o pastor Beg. Pastora Luciana e pastora Elaine, né? Pastora Luciana, dá vontade de encher a boca pra falar. Amiga, eu tô com muita alegria no meu coração. Tô louca pra te ver, pra te dar um abraço bem gostoso. Chamei ela pra pregar lá na igreja. Dia 20 ela vai pregar lá. Bem gostoso e dizer, seja muito bem-vinda. Você é uma bênção nas nossas vidas. Eu estou muito ansiosa pra te ver. Rua Ulisses Vieira, número 25, Jardim Camargo Novo, com o pastor Agemiro. E a pastora Marisvalda. E evangelista Maica ali. E toda a sua equipe de obreiro, né? E também temos ali na Floriano Peixoto, 980, com a pastora Cida e a pastora Jéssica e toda a sua equipe. Ali, ó. E o presbítero Marcos, tá ali. Que ali, o chão você tem que pisar manso, viu? Preguei lá esses dias. Quando o pastor Djalma chegou lá, falou, tô ouvindo essa voz, eu conheço essa voz. Eu olhei a voz, gente, da pastora Tati é irreconhecível. E ele me rastreia, ó. Eu fui pregar em Poá, ele apareceu. Fui pregar em Ferraz, ele apareceu. Ele sente, ele fala, eu vou lá ver aquela menina, o que ela tá aprontando na igreja dos outros. A gente vai no supermercado, ela tá lá tão distante, eu tô ouvindo ela. Eu sei onde ela tá. Também temos igreja ali na Avenida Niterói, com a pastora Neide. Isso, e o pastor Léo também, que foi ungido, pra glória de Deus, glória né? a Deus. Aleluia. Tô muito feliz, gente. O pastor Léo tem quantos anos de ministério? Tem a mesma idade que a minha, né? Anos? Por aí, né, pastor Djalma? 22 anos, gente. É verdade, porque antes do Léo chegar eu já estava lá.
22 É verdade, anos verdade. de Casa da Bênção, foi ungida a pastora. Olha só que lindo. Né? É Louvado verdade. seja Deus. A Lu tem o mesmo tempo que eu, 13, 14 anos. Mas também estamos aí, gente. Ai, tá crescendo. Gente, você sabe, eu tenho 25 anos de Casa da Bênção, mas eu nunca pensou assim na minha cabeça, eu já devia ser pastora, não. Hoje eu entendo que tudo é o tempo de Deus. O tempo certo. Sabe, o tempo de Deus, gente. Ele te dá maturidade, ele te ensina, ele te capacita de uma tal forma que, tipo assim, até mesmo você fala, não sou eu, não. Como eu mudei, gente. Eu também, eu né, lembro amiga? que quando eu assumi... Não, né? Também, muito. Oi? Você mudou muito. Né, amiga? Você viu que milagre. Eu mudei, mas você tá foi de demais, parabéns. não foi? Gente! Eu lembro que o pastor Djalma falou, agora seu teto é de vidro. Ai, Jesus, como é doloroso. Mas eu melhorei, tô bem melhor, gente. A gente melhora, Deus né? é maravilhoso. A gente melhora, porque, tipo assim, você vai entender, irmãos, que tipo assim, que você agora é outro nível, de que as coisas é diferente, você tá ali vivendo, você tem que amar, você tem que ser Jesus Copper, parecido com Cristo, né? É mais ou menos isso que você precisa entender quem você é, quando você se torna um obreiro, quando você se torna um diácono, quando você se torna um evangelista. Você não, os olhos já não estão só, tipo, só você ali, Deus já é vários olhares, sabe? Várias coisas. Então, show de bola. Gente, eu vou encerrar aqui, que eu quero que o pastor Djalma venha aqui fazer uma oração. Nós falamos sobre essa mesma palavra no dia que nós fizemos o tema do perdão aqui, mas ela cabe muito bem, novamente, foi José. Quando ele falou para os seus irmãos, o mal que vocês me fizeram foi o bem que vocês me trouxeram. Porque hoje eu posso conservar vocês com vida, porque vocês me venderam e eu vim parar no Egito. Ou seja, ele fez do limão uma limonada. Ali foi. Aquilo que o inimigo está fazendo, a situação que acontece para vir te derrubar, usa isso de degrau para que você possa crescer, para que você possa glorificar o nome do Senhor. E eu creio que a sua história vai ser muito melhor. Você decide o que você está fazendo com as pedradas, o que você vai fazer com as pedradas que você está levando. Se você vai pegar elas e construir algo positivo, ou se você vai fazer disso algo que vai gerar uma enfermidade pro resto da sua vida. Vem aqui, pastor Djalma. Vem aqui, senta aqui. Não, o senhor tá lindo. Vem aqui, senta aqui. O pastor Djalma vai encerrar. Eu agradeço aqui minha oportunidade. E ele vai fazer uma oração por nós, em nome de Jesus. Uhul! Amiga, senta aqui. Não, pode ficar. Não, você vai tirar uma foto assim. Tá top. Vai lá, pastor. Graça e paz a todos os irmãos, que o bom Deus possa vos abençoar. Eu estava sentado aqui ouvindo a programação, né? E tenho a certeza que Deus está falando com você através dessa programação. E eu agradeço a Deus todos os dias pela vida das pastoras, né? Dos pastores, dos obreiros, dos irmãos que estão na sintonia, né? Grandemente, que Deus possa vos abençoar. É para orar agora? Sim. Então tá bom. Deus, eu quero de Jesus. te agradecer, Senhor. Sim, Deus. Por mais um dia que assim o Senhor tem nos dado na pessoa bendita do teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Pai Santo, Eterno, Poderoso, abençoa, Pai, a cada um dos teus filhos, filhas, que estão na sintonia dessa programação. Também nós sabemos, meu Deus, que há muitas pessoas que talvez esteja enferma, esteja desenganada, esteja chateada, angustiada, triste, mas a tua mão santa, poderosa, é aquela que transforma, é aquela que muda. Aleluia. E nessa tarde, nós cremos na beleza da tua santidade, na grandeza do teu Espírito, que cada uma dessas vidas serão alcançadas para a glória do teu Filho amado, Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui tu tem nos sustentado em nome de Jesus. Amém.
Amém, galera. Deus Deus abençoa. Creia no teu milagre. Seja avivado. Faça do limão uma limonada e uma limonada suína. Não, Suíça. é Suíça. Foi mal. Gente, Deus abençoe. Um bom final de semana e que Deus possa honrar no nome de Jesus. Amém? Beijo, galera. Coração coreano. Passou já um coração coreano. Tirou.